Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Para se ter uma ideia do quanto eu amava essa mulher, fiz uma coisa que tenho certeza poucos no meu lugar e na minha condição fariam. Eu digo isso porque eu era padre quando conheci a Silmara. A gente se conheceu quando eu fui transferido para aquela diocese numa pequena cidade do estado de Minas Gerais. E ela simplesmente virou meu mundo de pernas para o ar. Essa mulher mexeu tanto com a minha cabeça que eu juro, até aquele momento, eu nunca tinha sequer pensado em largar daquilo que, na verdade, era a minha missão. Eu nunca tinha sentido nada parecido por nenhuma outra mulher. O sacerdócio era a minha vida, a causa da minha existência. Eu tinha certeza de que tinha vindo a esse mundo para servir as pessoas, à igreja, sobretudo aos propósitos de Deus. No entanto, jamais imaginei que me sentiria tão confuso, tão desnorteado e tão sem rumo. Fiz de tudo para virar minha atenção para um outro lado. Mas quem disse que eu consegui? Se apenas eu tivesse me apaixonado, quem sabe eu ainda tivesse forças para... Mas ela também se apaixonou por mim. Isso causou uma verdadeira revolução na minha cabeça e na minha vida. A gente acabou se envolvendo. E como costuma acontecer nesse tipo de caso, nosso caso acabou sendo descoberto. E sabendo que seria transferido para uma outra cidade, acabei tomando a decisão mais difícil que eu já tinha tomado. Resolvi largar a batina, jogar tudo para o alto. Eu sabia que não ia conseguir ficar um minuto longe dela. Acabamos indo morar numa cidade próxima. Até porque não dava para continuar morando ali, com todo mundo nos apontando o dedo na rua. A Silmara tinha um parente que morava numa cidade que não ficava muito longe, creio que 50, 60 quilômetros, e essa pessoa foi quem me arranjou um trabalho, através dela. Se eu disser que foi fácil, principalmente no começo, não estaria sendo sincero. Foi um verdadeiro desafio. Tudo era tão novo para mim. Eu não estava preparado para uma vida, sabe, de marido e mulher. Tive de reaprender a viver de um jeito diferente. Mas o importante é que ela estava comigo. Sei que meu gesto foi perdoado por Deus, porque tudo o que fiz foi por amor. Nossa vida foi confusa no começo, difícil, sacrificada, mas juro que nunca me arrependi. Fiz e faria tudo de novo, porque estar com a Silmara era simplesmente maravilhoso demais. Ficamos 1 ano morando ali naquela cidade, até que numa conversa decidimos vir embora para Curitiba. Eu tinha uns parentes que moravam aqui, não exatamente em Curitiba, mas na região metropolitana. E conversando com um tio, ele me propôs que viéssemos para cá. Falou que podia me ajudar, arranjar um emprego, talvez até na firma em que ele trabalhava, já fazia tempo. E o detalhe, toda a família já sabia que eu tinha deixado de ser padre. E graças a Deus, pelo menos na família, ninguém nunca me recriminou, pelo menos não assim abertamente. Conversei com a Silmara, ela gostou da ideia de virmos para cá, e foi desse modo que acabamos parando em São José dos Pinhais.
Como tinha prometido, meu tio não demorou muito e me conseguiu uma colocação. Lá mesmo, na empresa onde ele já trabalhava, fazia 10 anos. Eu não tinha experiência nenhuma, de modo que foi mais uma prova. Nos primeiros meses, também ficamos hospedados ali, na casa do tio, num quarto que tinha pertencido ao meu primo, que naquelas alturas já estava casado. Até que um dia, esse meu primo apareceu ali, em casa, trouxe a esposa, o filho de colo. E foi a partir dessa visita que meu relacionamento com a Silmara começou a sofrer um certo abalo, vamos dizer. Tudo por conta de um comentário da minha tia. Eu sei que ela não fez por mal, mas sabe, tem coisa que... Lembro que a Silmara estava com o bebê do meu primo no colo e a tia, olhando a cena, falou: "Você tem jeito para cuidar de bebê, hein, Silmara? Nossa, parece até que já foi mãe. Olha só esse menino quietinho no teu colo. Mas e vocês? Me digam, quando que vocês vão ter um filho?" A Silmara só olhou assim para mim e falou: "Logo, logo, Dona Isaura, eu também acho que já passou da hora da gente ter o nosso primeiro filho. Né, Carlos? Eu também queria muito ser pai." Chegamos a conversar depois sobre isso. Ela me contou que ser mãe era um sonho antigo, isso lá desde o começo. E no fim, combinamos que ela iria parar de tomar o anticoncepcional. Até no ginecologista ela foi, para começar um acompanhamento. Foram muitas tentativas, mas infelizmente todas elas frustradas. Mês a mês, ela vinha para o meu lado, toda desanimada, me contar que não tinha sido dessa vez. Aconteceram, inclusive, alguns alarmes falsos. Só que no fim, para nossa tristeza, a gravidez tão sonhada não se confirmava. Um dia, a gente ali na cama, ela me falou: "Vou marcar uma consulta amanhã, Carlos. Vou conversar com o médico, ver se ele me pede uns exames para ver se eu não tenho algum problema. Já era para eu ter engravidado. Você não acha?" Olha como me doía ver a expressão triste que ela ficava quando tocava nesse assunto. E eu também me senti tão frustrado por ela não conseguir engravidar. Mas a frustração maior mesmo era por ela, não por mim. Eu não queria vê-la triste daquele jeito. Naquela época, eu já tinha inclusive alugado um canto só para nós. Era uma casa pequena, 4 peças apenas, quarto, sala, cozinha e banheiro. Ali mesmo, no bairro, pertinho da casa do tio. Eu sentia que dali para diante, nossa vida iria melhorar. Para nossa felicidade estar completa, só faltava ela engravidar. Ah, como eu queria ter o nosso primeiro filho. Só que, repito, minha vontade não era nem a metade da vontade que ela tinha. Ela fez os exames que o médico solicitou. E segundo esses exames, ele estava com a saúde em dia. Estava tudo bem com ela, ou seja, não precisava tomar nenhum remédio, nem fazer qualquer tipo de tratamento. Sabe, eu fiquei feliz. Só que, por outro lado, depois, pensando no assunto, me bateu uma certa preocupação. Porque se estava tudo bem com ela, o problema talvez estivesse comigo. Sem comentar nada com ela, o que eu fiz? Procurei um especialista. Ele me pediu alguns exames, do mesmo jeito que tinha acontecido com ela. E pouco tempo depois, ao abrir aquele envelope,
interpretar os exames que tinha pedido que eu fizesse, ficou constatado, pro meu desengano, eu acho que foi, que é a notícia pior que um homem pode receber. Eu era estéril. Não podia ter filhos. Estava explicada a dificuldade que ela tinha para engravidar. O problema não estava com ela. O problema era comigo. Imagine como eu me senti. Olha, naquele dia, eu saí daquela clínica parecendo um zumbi. Caminhei sem rumo o resto do dia, pensando em como iria contar aquilo para Silmara. Olha, me bateu um medo, sabe, um temor tão grande. E se ela não quisesse mais continuar comigo, sabendo que eu não poderia jamais engravidá-la, ela tinha o sonho de ser mãe, como, aliás, qualquer mulher. E com toda certeza, iria se decepcionar com aquela notícia. Juro. Cheguei a pensar que pudesse ser um castigo de Deus, por eu ter virado as costas para a igreja. Será que fui egoísta? Quando pensei mais em mim e resolvi largar a batina? Não bastasse o medo de perder a minha esposa, eu ainda me torturava com esses pensamentos envolvendo aquela minha decisão. Ninguém quer imaginar como ficou a minha cabeça. Por pouco não caí numa depressão profunda. Fiquei com tanto medo da reação da Silmara que escondi o resultado daquele exame durante alguns dias. Naturalmente que ela notou que eu não estava bem. Perguntava o que é que tinha acontecido, até que, sem conseguir guardar aquilo só para mim, resolvi abrir o jogo com ela. Contei tudo, que tinha ido ao médico, feito aquele exame, que infelizmente era estéril. Assim de saída, ela ficou me olhando com um semblante impassível. Sei lá, talvez estivesse digerindo a notícia, porque eu também fiquei daquele jeito quando o médico falou. Não esperava. Para dizer a verdade, eu acho que ela não estava acreditando. Depois, perguntou se eu tinha certeza. Falei que sim. E ela então me deu um abraço. Choramos nós dois, abraçados um ao outro. Foi um momento tão triste, tão melancólico, mas ao mesmo tempo, sei lá, a impressão que eu tive foi de que aquilo fortaleceu ainda mais o nosso amor, o nosso casamento. Ela me deu tanta força. Chegou a dizer que não tinha problema nenhum, que jamais iria me abandonar por causa disso, que me amava acima de tudo. Chegou a sugerir que a gente adotasse uma criança, mais adiante, quem sabe. Se bem que eu não esperava outra coisa dela. Tinha medo, claro que tinha. Qualquer homem no meu lugar ficaria com medo. Mas eu não esperava outra atitude dela. O tempo foi passando. A gente continuou vivendo a nossa vida do melhor modo possível. Até que perto de completar 5 anos que estávamos morando aqui em São José, eu comecei a sentir uma certa mudança no jeito dela comigo. Às vezes, ela chegava um pouco mais tarde que o habitual, em casa. Saía do serviço e ia para algum lugar com umas amigas. Era o que ela me falava, pelo menos. E eu, naturalmente, nunca duvidei. Como também nunca a proibi de fazer nada. Nunca fui um marido ciumento, controlador. Só que não sei. A certa altura, ela passou a exagerar com essa coisa de sair com amiga, de chegar tarde em casa. E isso acabou gerando alguns desentendimentos entre a gente. Lembro que num sábado,
Ela não trabalhava no sábado. Quando cheguei em casa, ela estava me esperando com uma expressão tão séria que eu até me assustei. E quando ela falou que a gente precisava conversar, aí mesmo é que meu coração disparou. Senti, sabe que alguma coisa, sabe quando você tem um pressentimento que alguma coisa ruim está prestes a acontecer? E quando ela falou aquela frase, eu não soube nem o que sentir, porque, Carlos, a gente sempre prometeu ser sincero um com o outro. Por isso eu não posso esconder isso de você. Eu fui ao médico esses dias e fiz um exame de sangue. Exame? Você está doente? Está com algum problema? Eu estou grávida, Carlos. Você está grávida, mas como é possível? Eu fiz aquele teste, deu para... A certa altura eu parei na metade o que estava dizendo. E o que ela disse a seguir completou aquela suspeita que estava se desenhando na minha mente. Naturalmente que o filho não é teu. Olha, foi um choque tão grande ouvir aquilo. E o pior é que ela nem me deixou assimilar aquela frase. Já foi logo jogando a pá de cal. Eu me envolvi com outro homem lá no meu serviço. E a gente tá... Sabe, não tem como dizer diferente. A gente tá se gostando. Não quero te fazer sofrer, Carlos. Te magoar, mas... não tem outro jeito. Infelizmente, eu decidi sair dessa casa. Mas, Silmara, pelo amor de Deus, vamos conversar. Você não pode fazer isso comigo. Eu te amo mais do que tudo na vida. Você sabe, Você não escutou o que eu disse, Carlos? Eu estou esperando um filho de outro homem. Cheguei a dizer que assumiria o filho que ela estava esperando, contanto que ela continuasse comigo. Me submeti a todas as humilhações que se possam imaginar. Falei até, repito, que assumiria a criança, a criaria como se fosse minha. Mas nada foi suficiente para fazê-la mudar de ideia, voltar atrás. E para explicar a sua decisão, ainda me falou aquilo que já estava implícito, mas que acho que foi o que mais me doeu. Estou apaixonada por ele, Carlos. Desculpa. Como me doeu ouvi-la falando que tinha se apaixonado por ele. Que tinha deixado de me amar. Até hoje não acredito no que aconteceu. E sabe, não é questão de querer cobrar nada, porque não é isso, juro que não é, mas... Meu Deus, eu mudei a minha vida por ela. Abandonei tudo aquilo em que eu acreditava. Joguei para o alto o meu sacerdócio, a minha missão. Virei as costas ao meu compromisso com a igreja, com Deus. E tudo para quê? Para no fim ela também me virar as costas? Repito, não quero que isso pareça uma cobrança, mas foi tão injusto, tão injusto. Às vezes penso que foi um castigo por eu ter feito o que fiz. Primeiro, me foi tirada a possibilidade de ter um filho. Depois, a mulher que eu amava foi arrancada de mim. Não a perdi para a vida, ou por outra, para a morte, mas a perdi para um outro homem. Um outro que pôde dar a ela aquilo que eu não consegui e jamais poderia dar. Não é um castigo. Um outro que pôde dar a ela uma coisa que ela sempre quis,
que fazia falta. Como me dói pensar que fui um incompetente, um incapaz. Além de não poder realizar o sonho dela, de ser mãe, também fui incapaz de fazê-la feliz. Talvez seja um castigo. Ou talvez não seja. Quem sabe seja merecimento mesmo. Quem sabe eu mereça mesmo todo esse amargor, todo esse sentimento de impotência que toma conta de mim. Me dói dizer isso. Sinto meu coração se despedaçar. Mas quem sabe, por algum motivo, que eu não sei qual é, seja esse o meu destino. Quem sabe, meu Deus, eu não seja digno de ser feliz.